Tem todo o estudo farmacológico dentro das reações bioquímicas, reações fisiológicas do tecido. É uma droga aparentemente pouco agressiva. No entanto, utilizada em doses fora da prescrição, ela é tóxica. Aquilo que aparentemente é inofensivo dentro das doses estabelecidas. Então, é estar formado, é estar competente. E estar competente, principalmente nesse tema, precisa dedicação. Porque é complexo, é sistêmico, então você tem que seguir normas técnicas. Se você não segue normas técnicas, você não é um profissional. Porque se você usou a medicação dentro do que os estudos de desenvolvimento da droga mostraram como seguro e não teve o resultado, não é aumentar a dose da solução, é entender o porquê disso e complementar a terapêutica. Então não é aumentar a dose, é aumentar o raciocínio, é aumentar o entendimento, é ser, portanto, técnico, profissional. Porque nós estamos atuando na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então a nossa necessidade de formação, de consciência, de interesse, de superação tem que ser grande. Capacite-se. E aí você vai ter condições de começar a atuar dentro da especialidade. Ou então associe-se. E isso é uma necessidade dentro da clínica do bucomaxilo. Eu já digo isso desde o meu primeiro dia com vocês. É uma especialidade que se faz em equipe, que se faz em equipe multidisciplinar. E, pela gravidade dos casos, normalmente que leva o paciente a uma necessidade de uma internação hospitalar, torna-se necessário o conhecimento aprofundado e a interação com as clínicas médicas. O pós-operatório é fundamental. A gente vai estar preocupado não só com a questão reparacional do sítio cirúrgico. O paciente começa a ter aumento de volume, né? De demaciamento. Está com todo o quadro farmacológico instituído, anti-inflamatório. O que está acontecendo? Muito provavelmente uma disfunção renal aguda. Então, por isso que tem que saber solicitar os exames clínicos laboratoriais para entender o que está acontecendo. Então não é saber operar, é saber tratar o paciente. E nesse processo compensatório heróico do organismo, você pode rompê-lo por uma prescrição inadequada. Você precisa conhecer farmacologia, porque você não vai poder colocar na prescrição do paciente um fármaco que venha a interferir nesse processo heroicamente modulado pelo organismo. A afinidade química do anti-inflamatório é muito maior com o receptor. Então, quando você coloca o anti-inflamatório, ele entra no receptor e solta a medicação. E o paciente que estava compensado descompensa. Sistema gastrointestinal. Mesmo por via parenteral, há risco de efeitos adversos. Porque não é que o paciente teve uma dispepsia porque o remédio passou pelo estômago. Ele tem uma dispepsia por uma questão bioquímica. Porque quando esse fármaco anti-inflamatório entrar na corrente sanguínea e começar a ser conduzido, ele vai começar a interferir na formação de prostaglandina e o paciente tem a mucosa inflamatória, mucosa gástrica inflamada, não porque o remédio passou pelo estômago,
porque deixou de ter a prostaglandina que faz a regulação da mucosa. Então, tanto faz ele tomar via intramuscular e endovenosa, a bioquímica vai ser a mesma. Isso aí, a prostaglandina são enzimas extremamente fisiológicas. Para você descompensar isso, você precisa ter critério para fazer. E não... Por isso que a farmacologia é linda. A bucomaxila é linda. A medicina é linda. Um raciocínio, um entendimento. E você sabe o que está fazendo. Justamente planejamento. Você tem entendimento. Precisa saber o estímulo que você está promovendo e o nível de controle que você precisa ter. O anti-inflamatório é uma droga muito perigosa também. Né? Então, falar, não, então eu vou dar um diclofenac, pilhagem de 15 dias, né? Está dando pré-operatório. Tudo é muito bonito num paciente que tem uma fisiologia para suportar isso. Porque você vai colocar uma droga de 15 dias de ação. Diferente do anti-inflamatório que metaboliza em 8 horas, em 12 horas. Então você põe uma formulação que tem 15 dias de ação. Tem que ter consciência, responsabilidade. Por isso que a coisa começa a ser desafiadora, mas desafiadora como se fosse um jogo, em que você joga cada vez melhor quanto mais conhecimento você adquire. Os jogos são assim. Só que aqui é um jogo que não tem a sorte, aqui é um jogo que tem o raciocínio. Então não adianta eu pegar um anti-inflamatório, vamos pegar um mais básico, né? O diclofenac, ele tem o controle da algia, que está indicado a cada 8 horas, 50 miligramas. Em vez de dar a cada 8 horas, eu vou dar a cada 6 horas. Em vez de dar uma nimesulida a cada 12, eu vou dar a cada 8. Você não aumenta o efeito analgésico por isso. Você aumenta muito os efeitos adversos. Por isso que existem as associações medicamentosas. Os grupos de fármacos, eles se associam, mas têm que ser associados considerando todo o quadro clínico que você está abordando. E, mais do que isso, nós nunca deveremos ter a pretensão que nós sabemos tudo. Tem que ter o livro das interações medicamentosas. Poxa, aumentou a potência da droga, mas não aumentou o clavulin? Por quê? Porque o clavulin ele deve ter um nível de adversidade e toxicidade que não permite que a dose seja maior do que essa. Então, por que eu estou dizendo isso? Já tem todo o estudo farmacológico dentro das reações bioquímicas, reações fisiológicas de tecido. Então não dá para você mandar o paciente tomar 2 clavulin, porque ele vai estar tomando 250 miligramas de clavulin. E isso vai desenvolver o quê? As toxicidades. Então você tem que seguir normas técnicas. Se você não segue normas técnicas, você não é um profissional. Porque se você usou a medicação dentro do que os estudos de desenvolvimento da droga mostraram como seguro e não teve o resultado, não é aumentar a dose da solução, é entender o porquê disso e complementar a terapêutica. Então não é aumentar a dose, é aumentar o raciocínio, é aumentar o entendimento, é ser, portanto, técnico, profissional. O Tilenol, por exemplo, é uma droga aparentemente pouco agressiva. No entanto, o paracetamol, utilizado em doses fora da prescrição, ela é extremamente tóxica, hepatotóxica. Aquilo que aparentemente é inofensivo, até para gestante, é inofensivo dentro das doses estabelecidas, posologia estabelecida. Não dá para você ficar mandando tomar 2 comprimidos em vez de tomar 1, não tem sentido. E não adianta fazer subdose. Então, é estar formado, é estar competente. E estar competente, principalmente nesse tema, é muito difícil. Precisa muita dedicação.
precisa muita paciência, porque é complexo, é sistêmico e nós não temos a nossa formação básica muito voltada para esse tipo de raciocínio. Mas nós temos que ter, para que possamos usar essas drogas com maior potência, nos casos com maior complexidade, daqueles de uma clínica odontológica geral. Porque nós estamos atuando na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, a nossa necessidade de formação, de consciência, de interesse, de superação, tem que ser grande. Porque senão, não pode usar essa ferramenta. Faça o básico. Fique dentro do básico. Se você quer fazer algo mais complexo, capacite-se. E aí você vai ter condições de começar a atuar dentro da especialidade. Ou então, associe-se. E isso é uma necessidade dentro da clínica do bucomaxilo. Eu já digo isso desde o meu primeiro dia com vocês. É uma especialidade que se faz em equipe, que se faz em equipe multidisciplinar. E, pela gravidade dos casos, normalmente que leva o paciente a uma necessidade de uma internação hospitalar, torna-se necessário o conhecimento aprofundado e a interação com as clínicas médicas. Eu estou há 32 anos na estrada e me sinto muito limitado. Isso não me desmotiva, pelo contrário. Isso me dá um grande ânimo, que eu tenho muita coisa ainda a ser conquistada. Efeitos adversos do COX-2. O Reviox não teve nenhum problema relacionado ao uso a curto prazo, mas teve problemas sérios com o paciente de uso contínuo, crônico. Onde que foi o problema? Sistema cardiovascular. Teve que tirar a droga do mercado. Então, isso é mais um dado para reforçar a importância da escolha do fármaco, que eu abordei na aula passada, a sua farmacocinética, a sua farmacodinâmica, a dose e a posologia. São fundamentos básicos da farmacologia. Então, se ela tem uma ação antiproliferativa de células musculares lisas, é uma droga perigosa para o paciente que tem uma pneumopatia, um déficit. Porque você vai operar, vai estimular a cascata inflamatória, vai liberar todos aqueles mediadores, está alimentando as liposoxigenases e está inibindo a questão reguladora do sistema respiratório. Então, paciente com bronquite crônica ou asmático não pode tomar, tipo... Só esteroide. Ele já é um paciente que... Só não pode tomar nisolide, nada disso. Mas esse paciente, ele já vem tratado dessa maneira. Você nunca vai receber um paciente que é asmático pela primeira vez. Você tem uma história. Agora, o grande perigo que eu vejo, é isso que eu acho que foi muito legal da sua colocação, e que eu não tinha focado para isso, não é o paciente doente. O paciente doente, ele já chega e fala, eu sou doente, eu estou descompensado, isso é fácil, ela já te falou. O problema é aquele paciente subclínico. Ou o paciente que teve uma história, ficou bom e achou que está curado. Ele não te fala que ele teve uma história alérgica na infância. Ele tem a sensibilidade, você não tem o conhecimento. O cara tá... ele tem toda a predisposição, porém subclínica. Certo? Nós temos o paciente e temos o conteúdo. Então, essa aula é uma ferramenta de raciocínio para aplicar o conteúdo.